Sabe, tá merecendo bomba. Tá merecendo bomba. A terça-feira é dolorida. Tirar é ruim. Mas a segunda-feira é maravilhosa. Começa com os emparedados, em ordem alfabética. Arthur, pode ir lá escolher 2 caras. E aí você cola na testa do amiguinho. Que humilhação! Vamos lá. Ai, Tiago. Mas é um card pra cada pessoa, Thiago? Caraca, que bagulho. São 2 cards, é isso? São só 2. Escolhe um aí. Qual você vai? Então, tem que dar alguma justificativa ou só... Tem, lógico. Opa. Quer saber? Vamos lá. Primeiro já começo com turista. Não tive... Oi? Quem é turista? Pra mim é a Thaís. Ela até falou hoje mais cedo ali pra gente poder trocar uma ideia e tudo mais, mas até hoje a gente não teve uma troca e já tem umas 2 semanas que pra mim é uma pessoa que praticamente não está somando pra mim. Ai, gente. Desculpa. Colou. E vamos lá. Isso aí. Olha a cara dele. E... Quem mais? Cola primeiro. Tá muito engraçado. Ah, beleza. Pipoqueiro. É porque a galera não acompanha, né? O pessoal aí fora acompanhou, viu uma situação que aconteceu ontem. E no final das contas eu me surpreendi. E tá tudo certo, mas pra mim, na minha opinião, fugiu um pouco da responsa e pra mim o pipoqueiro é o Caio. Bom, já tiramos a foto, já fizemos o meme. Pode arrancar o carro. Eu nem fiz pose. Ela quer turistar direito, Thiago. Poxa. Vai, você vai. Sua vez. 2 caras. Primeiro cola na pessoa e depois explica pra nós por quê. Eu vou escolher sou turista, o Rodolfo. Rodolfo é turista. Rodolfo. Por quê? Cara, o Rodolfo, pra mim, a jornada dele eu acho muito emblemática, porque aqui é uma edição que tem sido muito forte em posicionamentos e em posturas e que reverbera, obviamente, nas nossas relações. E, às vezes, eu sinto falta muito dessa parte na jornada do Rodolfo, porque, obviamente, aqui tem um banho de piscina, tem a hidro, aí de vez em quando ele faz uma comida, aí de vez em quando ele troca uma ideia, mas na maioria das situações eu percebi um pouco de afastamento da implicação dele em algumas situações que aconteceram na casa. Aí eu... Tipo qual? Tipo... Confusão? Talvez. Talvez, na verdade, eu não chamaria de confusão, eu chamaria dos embates que são decorrentes das diferenças que cada um tem aqui. Então, obviamente, rolam choques de personalidade, choques de leituras da vida mesmo, e às vezes eu sinto uma certa desimplicação da parte dele em contribuir, às vezes, com o andamento de algumas questões que acontecem na casa. Próximo card. Pode colar em alguém. Cara dele. Ai, meu Deus, esse aqui. Sou oportunista. Gente, não leve ao pé da letra. Não, a gente vai levar ao pé da letra. É oportunista. Quem é? Acho que a Ju, no sentido... Será? acho que no sentido de... ela é uma menina... Eu acho que a jornada dela é uma mulher com muita garra e determinação. E eu vejo nela muitos talentos. E o Big dos Bigs tem sido também uma experiência de encontros com talentos que às vezes estavam escondidos debaixo do tapete. E eu vejo que ela entendeu a importância de aproveitar isso aqui enquanto um espaço de visibilizar os seus talentos musicais, os seus talentos artísticos. E eu acho que isso é uma perspectiva de aproveitar as oportunidades que o programa também possibilita na jornada aqui de cada um. Entendi. Projota, pode coletar os 2 cards, por favor, e jogar. Puxa com força. Caraca, velho. Ai, obrigada. É pra grudar. Doeu, mas passa. Tá até assim. Vamos lá. Caio. A gente teve uma conversa hoje, finalmente, inclusive, porque na conversa a gente falou sobre isso, sobre você ter demorado para procurar. Como o que o Arthur falou, a gente acabou estando todos envolvidos, acho que nós 4, eu, você, o Rodolfo e o Arthur, envolvidos em uma conversa sobre o anjo mesmo, sobre como que a gente utilizaria de um colar do anjo, caso ele caísse com um de nós. E
impossibilitado de dar o colar do anjo para o Rodolfo, a gente realmente imaginava que seríamos premiados com aquele colar e não entendi nada quando aconteceu. Além disso, ele me deu o monstro, mesmo eu sendo muito próximo a ele, achando eu, né? Talvez eu estivesse errado, talvez fosse uma visão lúdica minha, talvez fosse algo... Eu te expliquei que não era, né? Mas a gente teve essa conversa. Então, eu não entendi tudo isso. Acho que tudo foram algumas coisas onde ele não conseguiu reagir da melhor maneira. Aí ele mesmo passou isso pra mim. Acho que pipocou. Então... Ah, não, fica aí, né? Deixa ele mais um pouquinho, tirar mais uma foto. Utilizar essa placa me dói um pouco. Não gostaria de utilizar duas caras, João. Não é exatamente a palavra que eu utilizaria, mas eu preciso me utilizar para falar sobre como eu estou me sentindo. Não tem a ver com o paredão. Eu quero que isso fique muito claro, que não tem a ver com o paredão. Isso tem a ver com o quê? Com a situação em que eu e Poca passamos com o monstro aqui nessa casa, onde a gente já conversou com 90% das pessoas, faltou muito pouco, acho que eu não tive a oportunidade de conversar com você, com a Sara, me parece que foram as duas pessoas com quem eu não conversei sobre isso, que não nos procuraram, não me procurou, como que a gente estava se sentindo sobre o que aconteceu. Talvez vocês nem tenham visto o que aconteceu, ou talvez, imagino que você saiba, porque as pessoas muito próximas a você choraram quando a gente conversou. Então, a gente passou por um momento onde a gente ficou... depois da festa, até a noite, dançando sozinho no gramado. Coisa que eu nunca permiti que alguém passasse por isso, outros monstros. Eu sempre estive presente. As pessoas que foram monstros aqui, eu sempre estive presente. Pra mim, eu vou falar por mim, não vou falar pela Poca. Pra mim, foi humilhante. Me senti rejeitado por todos na casa. E eu tive a oportunidade de falar com cada um que me procurou para eu falar sobre isso. Chorei por isso. Fiquei muito mal. E no dia seguinte, no domingo, você era o primeiro, quando eu cheguei para fazer o raio-x, e você não me deixou passar na frente. E todos os monstros, pelo que eu conversei, todos passaram sempre na frente. Eu fui o primeiro monstro a não passar na frente para fazer o raio-x. E quem estava na frente no raio-x era você. Então, você é uma pessoa que tanto é que eu não reclamei com você sobre o paredão, continuei mantendo a mesma relação, porque é uma pessoa que eu sempre gostei muito, troquei muito. E essa situação específica do raio-x não entendi, de fato, porque não me parece a mesma pessoa que eu vinha construindo uma relação aqui. É isso. Pode tirar, João. Caio também pode tirar. Vou deixar ele aqui, não? Aliás, Caio, quer jogar? Bora jogar, Caio. Sua vez. Oi, peraí, então. Se arrume aí. Quer ajuda lá, Caio? Não, tá de boa. Coloca lá pra ele, lá, Rodolfo. Quadro lá. Bom, Thiago, já vou começar falando, até eu chegar aqui. Não dá pra carregar aí? Você coloca na testa dela, ela vai até você. Pode colocar na Carla. Pode pôr na Carla. Oportunista não, desculpa. Hipócrita. Quem você quer? Hipócrita. Pode colocar na Carla, por favor. Bom, eu vou explicar, vou tentar ser o mais claro possível. Ela achou muito ruim eu não ter colocado o anjo no Arthur. Realmente eu pedi desculpas ao Arthur, porque eu havia prometido a Thaís antes, até mesmo antes do Big Fone funcionar, por uma situação que eu me senti na hora e prometi. Falei pro Arthur, pedi desculpa, porque eu falei que daria para ele, mas eu não consegui reverter isso e fui na palavra que eu já havia dado. E ela achou ruim. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo entender ela ter achado ruim eu não ter dado o anjo para ele, porque na hora que ela pegou os 3 do Big Fone, ela não deixou o melhor amigo dele ter a chance de um bate-volta, porque ela já sabia que ele ia pelo líder, e ela colocou as pessoas que iriam pela casa. E, automaticamente, isso o colocou no paredão. Se fossem outras pessoas lá, ele não teria ido. Outro detalhe, ela comentou com Gil que votou nele, nesse paredão, com a justificativa que estava anulando o voto. Que ela não tinha que votar, que ela ia anular. Então, como que o Arthur tinha todas as chances de ir pro paredão e ela ia jogar um voto fora sem tentar protegê-lo? Então, isso, para mim, se torna uma hipocrisia. E vou colocar de novo no mesmo segmento 2 caras, porque ela chegou em mim, no Rodolfo, falando que passou a noite inteira e o dia inteiro querendo pegar o atendimento para tirar a faixa exclusiva do Rodolfo, e depois ela chegou no Fiuk e falou a mesma coisa. Então, como é que era? Era dele, era dos dois ou era só um? Porque para nós foi dito que era só um. Não, peraí, então, presta atenção. Vou daqui. Ô, Caio, o que eu quis dizer é que eu esperava, como da outra vez,
que o Bill tirou 2 pulseiras. Põe aqui pra mim, me ajuda aqui. É disso que eu tava falando, Você Caio. pode ter falado isso para outros. Para nós foi dito, eu fiquei a noite Sim, inteira, eu a manhã fiquei a inteira para noite tirar inteira. você, para Sim, tirar pra você tirar. do coisa. Sendo que, na verdade, a Exatamente. sua intenção nunca foi tirar o Rodolfo. A sua intenção foi tentar melhorar a situação que estava ruim pro Arthur aqui. Não, Era talvez a de minha tirar ou intenção mudar. era melhorar a minha situação em primeiro lugar, que estava muito desconfortável. E ficou mais, em porque você não assumiu as coisas que você estava Não, fazendo. eu estou assumindo sim. Então, Mas o pra Arthur, mim o Arthur tava tá indo muito pro paredão, vai pro desconfortável. paredão, você pega e fala pro Gil que você votou anulando seu voto, então você não tá ajudando ele, achou ruim de eu ter falado uma coisa Mas você acha banal. que eu ia votar em uma das minhas amigas? Eu não ia votar. Não, tudo bem, de mas então verdade. não ache ruim não ter protegido ele como você não protegeu. Simples, é só isso que eu tô falando. Tá bom, tudo bem, Caio. Eu só não falei que eu achei ruim. Eu só falei que eu não entendi que você tinha falado uma coisa e depois você fez outra. Só isso. Mas Na o hora que fato eu fui de você tentar ter dado explicar pra ali, Thaís você virou as também costas e me deixou eu deixa falando muito sozinho. feliz, porque ela é minha amiga, mas eu não a via naquele momento. Sim, mas aí como você tem que entender algo- que isso era eu, não era você. Assim como você não achou que ele teria algum problema e não colocou o Projota pra voltar na prova do bate-volta. Você deixou o cara ir Porque eu- direto pro paredão, não, a melhor porque eu achei que amigo. fosse um Tá ali, risco pra ele. colocou as pessoas que mais iriam ser votadas, sendo que automaticamente o Arthur não iria se não tivesse rolado aquele. Se fosse diferente as pulseiras, ele não teria ido. Caio, eu acho que Isso é a minha visão. a sua A visão sua é de uma, jogo a é minha é outra, diferente cara. da minha. E tá tudo Exatamente. certo você pensar diferente. Sua vez de jogar. Cara dele. É, tá gostando. né, Ele Maga? fica feliz, o Thiago. Eita. Bom, eu vou usar hipócrita também. Pode mas pôr aqui, ó. vou usar na Lumena. Sabe o que? Porque já tem umas 3 semanas que eu venho sendo atacada por ela, principalmente aqui no jogo da discórdia. Quer dizer, no jogo da discórdia, porque até então a gente tinha tido algumas conversas, eu sentia alguma barreira por parte dela, tentava me aproximar e não estava conseguindo. E teve uma vez uma conversa nossa onde ela falou sobre exposição, onde eu fiz uma pergunta para ela. E ela se sentiu incomodada do fato de ter outra pessoa também no meio da conversa. E aí ela veio e depois comentou comigo que se sentiu exposta porque eu não fui falar particularmente com ela. E aí, no jogo da discórdia, ela, sim, me expôs para todo mundo, me expôs para o Brasil, me expôs no ao vivo, com inverdades, me diminuindo, me menosprezando, coisa que me magoou muito. Então, eu também vou usar a plaquinha de fraco, porque eu soube pela casa toda que ela se sentiu, enfim, que ela não se sentiu confortável depois com as palavras que ela usou no ao vivo, me chamando de medíocre, enfim, foram palavras duras, porém ela também não veio falar comigo. Ela fechou a cara e também não veio falar mais comigo. É então eu interessante fiquei... observar que quem inicia a ação da exposição é você, né, Carla? Eu apenas reagi a um sentimento que, sim, não foi uma, 2 vezes, foram 3 vezes. Você sempre fazendo um movimento de se colocar enquanto prioridade nas relações, o seu desejo enquanto prioridade nas jornadas com as pessoas. Infelizmente, eu não vim aqui para priorizar a sua jornada. Não, eu vim não me é sobre priorizar. isso. Então, eu reagi, sim, É sobre a um conversar, sentimento de Ru. exposição. As conversas que a gente teve, em nada, modificaram o seu comportamento no modo de se comunicar comigo. Eu, infelizmente, E nem Carla, o seu não com o sou meu. obrigada a ter que acolher personalidades os quais eu não concordo, perspectivas bem, de jogo tudo os certo. quais eu não concordo. Mas você me acha certo desculpe, me chamar de- mediocridade, infelizmente eu me arrependo da palavra, porque eu não tive tempo de definir o meu conceito Que de bom, era isso mediocridade. que eu tava esperando que é há sobre 3 semanas. superficialidade. Que bom. Jornadas superficiais, eu nomino, sim, como medíocres. Em nada tem a ver com a sua subjetividade, em nada tem a ver com a sua carreira, em nada tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com o resultado da nossa relação aqui, nas nossas jornadas, que sim, eu considero como superficial. Sim. E, por consequência, medíocre. Tá bom. Tá justificado. Juliette. Conta pra gente, Juliette. Resumindo, primeiramente, eu quero devolver o elogio, eu aceito, com muito respeito, todos os elogios que foram feitos por Lumena. E eu acredito que sim, o Big Brother é uma oportunidade não só para mim de descobrir novos talentos, mas de aprender novas visões. Então, por isso, eu lhe retribuo. Eu até nem ia fazer isso, mas me senti muito agradecida e devo. E a segunda, 2 caras. Mas espera, por que a Lumena é oportunista? Porque ela também está aqui fazendo o mesmo. Se ela está aqui, é em busca de uma oportunidade. E eu respeito. Ela tem sua jornada com a música, sua jornada como mulher, como bandeira, como
ela como, sei lá, tantas coisas que eu nem consigo definir. Então, por isso, ela é oportunista. Tô E a outra plaquinha? A outra, tô até nervosa. A outra plaquinha é de 2 caras e vai para a Lumena também. Porque eu vejo que ela muda conforme as pessoas. Para algumas pessoas, ela é maravilhosa, ela acrescenta muito e eu respeito. Cada pessoa aqui sabe a contribuição que ela traz para cada um. Mas para mim, ela não foi essa pessoa. Ela só conseguiu ser essa pessoa no primeiro dia, quando nossa conexão foi tranquila e eu me senti aberta a ter outras conexões. Já conversei isso com ela, me senti aberta a perguntar coisas que eu não sabia e eu tive uma barreira muito forte de defesa, de reação, que eu respeito, mas que dói, sim, também em mim. E eu vejo ela agindo com o mesmo fato, ela age de formas diferentes a depender de como ela se sente e tudo bem. Então, por isso, eu acho que ela é 2 caras e é isso. Posso me justificar, Thiago? O 2 caras. A minha jornada com a... Eu prefiro realmente respeitar cada jornada, viu, Thiago? Porque não dá para resumir aqui. Sim. Cada um tem uma especificidade. Então, a minha jornada com a Ju, ela é, assim, de 2 momentos. Sim. Um momento de muita admiração e um momento, sim, de afastamento, porque eu não vim pro Big Brother para ensinar absolutamente nada para ninguém. Esse lugar que às vezes me colocam sobre as bandeiras, sim, que fazem parte da minha jornada subjetiva, não era o meu propósito aqui no programa. Eu vim aqui para me divertir, eu vim aqui para lutar pelo prêmio, eu vim para dançar, para ser feliz. E às vezes ser taxada e reduzida a esse grande peso que é um fardo, sim, trazer essas bandeiras nas costas me desorganizou muitas vezes na minha jornada aqui. Me desestabilizou muitas vezes, porque não é sobre isso. Eu não vim aqui para falar sobre racismo somente. Eu não vim aqui para falar sobre candomblé, religião. Eu vim para ser eu. E às vezes, sim, as pessoas me reduzem a ter que estar sempre respondendo essas questões identitárias. Eu não sou só isso. Eu sou uma mulher alegre, eu sou uma mulher verdadeira. Eu não preciso estar sempre sendo taxada como uma pessoa detentora de um suposto saber sobre o que é relações raciais. Eu estudo isso, mas eu não sou só isso. E dói muito e me desorganiza, porque a gente teve uma conexão muito bonita no primeiro dia. Só que eu cheguei aqui e me desestabilizei, porque eu não vim pra cá pra fazer só isso. Posso? Não, sabe? Vamos lá. Não tem tréplica. Tá bom. Tô tenso. Conversa de madrugada, vocês não dormem mesmo? Pois é. Ai, meu Deus, que medo. De som, que bacana, De madrugada. Você fica acordado também, Thiago? Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo Fazendo Hora Extra. Eu vou dar pro Projota. Pelo seguinte fato. Eu tive algumas conversas com ele, a gente foi melhorando o nosso relacionamento um com o outro. Mas logo em seguida eu tava tipo assim, não, tô viajando, não tem nada a ver o que eu tô sentindo em relação a ele. Volto de novo a pensar que eu estava certa sim nos meus pensamentos sobre ele, que aparecem novas situações e outras coisas acontecendo na casa, que... Tipo, você chegar e tentar formar novos grupos para poder fazer alianças aqui e colocar uma pessoa direto no paredão. Que grupos? Não sei. Vou ter que citar nomes, gente, por desculpa. favor. Mas se chegar, por exemplo, assim, pro Caio, pro Rodolfo e colocar na alta pra eles, assim, ó. Se a gente fizer um grupo, os últimos que entrarem nesse grupo, depois vão ser minhas prioridades de voto aqui. Então, assim, você falou isso. Com qual intenção, eu não sei. Na você falou. verdade, foram eles que me trouxeram um nome aí. Sim, E eles eu trouxeram que um não nome que você concordei. procurou uma coisa. Não, como assim? Eles me trouxeram um nome pra gente votar e eu que não concordei. No meio de uma conversa entre que tava em tempo Mas a gente sempre conversou, não foi de agora, a gente sempre conversou sobre tudo aqui, sobre tudo de votos. Nesse caso especial do voto, estávamos todos falando Mas eu não disso. entendi isso de eu estar formando um grupo, isso eu não entendi. Na verdade, foi o desespero mesmo. Era medo de você ir pro paredão. E aí, com esse medo, você tava, assim, procurando novas alianças, que aí você acaba, no meu ponto de vista, tá? Desculpa, agindo Assim de uma como forma eu também procurei errônea no pra jogo. Rodolfo. Porque eu acho que é um jogo meio sujo. Não, mas é que é um ponto de vista que você não tem, na verdade. Você não viu. Tudo bem. Essa é a minha opinião. Tá fazendo hora extra aqui. Eu vou dar pra Thaís, o soturista. Não é porque eu não gosto dela, pelo contrário, ela sabe que eu gosto muito dela. Mas, dentro do jogo, eu vejo que é a pessoa que menos se impõe dentro do jogo. E, por isso, seria o turista da galera. Vitória,
Pode pegar as plaquinhas. Ô, Vi, leva aqui, por favor. Tá. Tiago, essa semana eu me senti estranha com uma pessoa. E essa pessoa sabe. Foi bem difícil pra mim, porque eu tinha uma relação muito boa com o Projota, direta de sentimento, mas em relação a jogo eu tinha muita dúvida. E quando a gente tem dúvida... Qual é a plaquinha? Ah, oportunista. Mas eu acho que ele vai entender o que eu quero dizer, que eu acredito que no jogo dele ele procura oportunidades de se livrar do paredão, ou de uma forma de sempre ser a mesma coisa que você já me disse. Então, eu acredito que no jogo dele ele procura oportunidades, sim, seja com mais pessoas, seja com outras alianças, seja com a forma que você prefere jogar, que é diferente da minha. Então, eu tô feliz a gente estar se reconectando, mas em relação a jogo, eu ainda não consigo concordar com você. Beleza. Eu vou dar, nessa semana, o que eu senti pra Poca, mas eu acredito que seja pela torcida do monstro, apenas por isso mesmo. Porque eu acho que o monstro, ele dá um ar de solidão na gente, ele dá um ar de ver as coisas de uma forma que a gente acaba ficando mais introspectivo mesmo. Eu senti isso, não é por mal, é só porque eu acho que ela precisava de um momento dela e eu acredito que foi mais por isso mesmo. O monstro trouxe isso. Nessa semana eu acredito que ela ficou um pouco mais afastada e até estava mais triste mesmo. Então, as questões que aconteceram, eu senti ela mais afastada e não... Acho que é isso que eu posso dizer. Camila de Lucas. Ai, meu nome e sobrenome. Ai, igual eu falo. Camila de Lucas. Camila de Lucas. Então, vamos lá. A minha primeira plaquinha vai ser fazendo hora extra, porque eu não concordo com uma opinião que eu até conversei com o Projota sobre paredão. Ele reclamou sobre ir para o paredão. Mas é ele? Sim, sim. Isso, deixa eu colar, calma aí. Porque ele falou sobre querer quebrar um padrão de a mesma pessoa ir para o paredão várias vezes. Só que a questão aqui é que um jogo ele se movimenta por semana. Então, se a pessoa foi no paredão 2 vezes seguida, é porque talvez teve um motivo. E a outra plaquinha é de sou turista, que eu vou dar para o Rodolfo, porque dentro do jogo é a pessoa mais distante que eu converso sobre alguns posicionamentos na casa. Mas é uma pessoa que eu gosto muito e tenho conversado bastante nos últimos dias. Segundo turista, hein, Rodolfo? Aliás, pode jogar, Rodolfo. Sua vez. Vamos lá, vamos ouvir você. Nossa, eu tô segurando uma câimbra aqui que tá me matando. Vai pra cima. Não tá adiantando. O que eu faço? Tiago, primeiramente, eu queria falar que aqui eu não tô eu não tenho confusão com ninguém da casa. Então, tudo que eu já tive de confusão, eu fui lá e resolvi. Então, eu acredito que se eu fosse turista, eu não buscaria resolver, não buscaria um diálogo, não buscaria fazer essa minha parte. Eu vou dar a plaquinha de 2 caras para Carla, por conta do mesmo motivo que o Caio citou. E, inclusive, eu fiquei sabendo mais cedo, eu entendi quando ela me abordou mais cedo, aliás, ontem, depois que ela tinha me dado a pulseira do paredão, que ela me falou com as palavras dela que estava lá no Big Fone para tirar de mim. E mais cedo, o Caio trocando ideia com o Fiuk na academia, o Fiuk também falou isso para ela, e ainda ela também falou para o Fiuk, e ainda causou uma surpresa muito grande, tanto em mim quanto no Fiuk, porque... Posso me defender de novo? Porque, assim, fica muito disse-me-disse aqui dentro dessa casa. Mas em você momento falou algum. isso? Sim, falei. Você usou as mesmas palavras Sim, comigo. e eu vou repetir a mesma coisa que eu falei quando o Caio levantou essa questão aqui. Eu me baseei no Bill, que teve 2 retiradas de pulseira. Sim, e uma mas imunidade. em momento algum você falou, quero tirar os 2. Mas eu falei o tempo todo. Você falou Lógico, uma para coisa você, pra ele, eu outra quero coisa pra falar mim. que eu falo para você, eu falo sobre você. Com ele, eu falo sobre ele, certo? Eu não fico falando sobre outras pessoas. Com o Gil, eu tive uma conversa hoje com o Gil, que me espantou você também sair falando para outras pessoas. Entendeu? Então, essa questão, realmente, eu queria muito ter tirado a sua pulseira e queria ter tirado a sua pulseira porque não era minha intenção alguma colocar vocês 2 no paredão. E não é à toa que eu fiquei a noite toda
Não só Não, pela por mim, culpa que eu carreguei. eu não acredito que ficou por mim. Você ficou pelo Arthur e ficou pelo Projota. Olha, não. Vou ser muito sincera, não é à toa que o Então, Arthur, também- mas no seu caso, Vocês cara, podem é o cara que você desconfiar, mais anda mas dentro de verdade, da casa. a culpa que eu estava E era super muito concordo. maior. A culpa que eu estava carregando por ter sido obrigada a ter esses votos era muito maior para mim e era uma questão de honra tentar A gente não tem que ter culpa de voto aqui não, Carlinha. Mas eu só tô A gente tá aqui é pra explicando. ser Você votado. falou sua visão e eu falei a minha, Rodolfo. Só isso. Nós dois é os turistas mais top daqui, Thaís. te dar também. Eu não ia não, mas vou. Nós não vamos arrumar confusão. E se vir confusão, nós vamos resolver. Aí já se resolveu, mas é... Fiuk. Eita. Quer deixar comigo? Ô, Thiago, Quer deixar comigo? só um parênteses. Aquela vez que Não, outra, do outra. paredão, que um dos que o Projota eliminou uma pessoa que tá aí direto, foi depois do voto ou antes da votação? Depois a gente conversa. Deixa o Fiuk jogar. Vai lá, Fiuk. Bom, vou começar com essa sua hipócrita pra Carla. Porque ela costuma falar uma coisa e fazer outra. O quê? Desde a aproximação, de querer cuidar de mim, de falar que não concordava com o que o Arthur fez, de me vetar e tal. E foi lá e me colocou no paredão. Sim, porque eu já te expliquei. E desde aquela As outra minhas coisa, lembra da opções no conversa? paredão que tava, eu não poderia, Carla. eu não queria votar no Arthur Porque e não queria votar nas meninas. Eu te expliquei. Tá, e naquele outro momento que a gente tava na baladinha, lembra que você chegou, foi falar comigo no meio, eu falei, você falou com o Arthur? Você falou, não. Eu falei, ué, o Arthur acabou de me falar que você falou com ele. Não. E aí você falou, eu não lembro, não sei se eu falei. Então, pra mim, cabe um pouco aí o de fazer uma coisa, de falar uma coisa, fazer outra. Bom, Eu acho que enfim, é questão de interpretação, filho. E mais umas coisinhas que você às vezes comentou que eu era meio grosso na cozinha. E aí umas situações, às vezes, no quarto, tipo, não vai apagar a luz, porra! Não sei o quê. Umas coisas que pra mim, não batem muito, assim, sobre o que você fala. Outra de duas caras, o Arthur está ligado já o que vem entre a gente aí desde o começo. Putz, de negócio do primeiro do veto, a gente tentei me aproximar para saber o real motivo. Você falou, pô, tô morrendo de vergonha do que eu fiz. E aí foi lá e votou em mim, me botou no paredão logo no domingo. Tentei ter uma segunda conversa, foi meio raso, tipo, você falou meu jeitão, sou fechado, não sei o que, papapá. Basicamente isso aí. Show? Não, É isso aí. entre eu e você. Obrigado. Thaís. Leva lá. Sim. Quer começar pelo turista já, Thaís? Já cantou pra gente o que você ia fazer? Não. Então escolhe outra plaquinha, que bom. Eu tô cansado um pouco do turista, já foi muito. Não, mas pois é, o povo não cansa de virar turista, gente. Oh, meu Deus. Eu vou dar... Ai, pera. Olha, essa ainda não saiu, hein? Olha. Quê? Essa ainda não Respira, saiu. Thaís. Não, vou respirar. Eu vou dar essa pro Arthur. Porque, assim, eu não sei, assim, eu nunca conversei de jogo com ele, enfim, não sei em relação a jogo. O que eu conversava com ele era tipo, coisas do dia mesmo. Então, e de jogo, assim, não tenho muito a ver, mas eu vi que, tipo assim, ele... o que ele teve foi uma... Ai, gente, não... Pera. Deixa eu respirar. Tipo assim, eu tentei hoje falar com ele, mas aí ele também já veio aqui, já deu na cara. Então, Arthur, tudo bem, a gente não conversa mais, tá? Eu queria, tipo, sei lá, ver como ele tava e só isso. E eu acho que a questão do fraco sobre o jogo, assim, sabe? Que tenta ficar fazendo algumas coisas e... Posso, Thiago? Diga, Arthur. 2 semanas que a pessoa passa pela casa e nem olha na minha cara e do nada, quando eu tô conversando com a Camila... Não olha na sua cara, Arthur? Quando eu tô conversando com a Camila, ela chega e fala pra gente conversar, não tivemos a oportunidade, porque logo depois ela tava conversando com o Fiuk também. E uma pena Então, não a teve, gente porque não na poder hora... ter essa conversa. Não, porque na hora que eu falei que eu queria conversar com você, foi aquela hora, tipo assim, que eu te dei o seu tempo, que era o seu paredão, que era pra ver, tipo, como é que você tava, que eu não gosto de ser falsa, tipo, depois do paredão eu já vim falar com você, tipo, dei o seu momento. E eu não tava olhando essa cara, eu tava conversando, oi, tipo, o que a gente sempre fez, de conversar. Que é normal, que todo mundo tem afinidade mais com algumas pessoas e outras. Então, tipo assim, não cobra uma coisa que você também não dá. Eu acho isso. E agora,
Peguei, foi leve. Sou turista. Ai, você quer ver o fogo, né, no parquinho? Era. Poxa, Thaís, se chamaram de turista várias vezes, é a sua oportunidade de inovar. Ai, essa música, Jesus. Ai, Thiago. Nossa senhora. Vai, Tatá. Pera, ai, sou turista. Mas essas palavras aqui, ai, eu sou... Mas segue teu coração, Thaís. Não faz o que você quiser. Eu vou dar no turista porque, assim, é sobre o Rodolfo, que a gente já conversou, mas eu vou falar aqui, então, no Rodolfo turista. Porque eu vou falar aqui, porque, assim, quando... a gente já conversou, Rodolfo, mas eu vou ter que falar aqui. Mas o Brasil inteiro já viu. É porque, assim, ele, como outras pessoas também, julga as minhas atitudes como se eu não tivesse, como se eu não me impôsse, porque eu acho, sei lá, que ver em posição com treta, com não sei o quê, eu tenho um jeito de impor. E às vezes algumas pessoas nem têm a curiosidade de conversar comigo sobre jogo pra ter essa opinião. Então. Ele não é turista, ele é tóxico. Não é tóxico. Essa é a definição. Turista é o cara que ganha passeio ao Big Não, então, mas é isso, não é tóxico. E aí, eu também acho que ele tá aqui, ele é de boa, e é isso. É turista pra mim. Bom, não entendi se ele é de boa ou se ele não é, mas obrigado, já volto com vocês, até daqui a pouco. Segura. O que faltou? Só eu? Não sei. Vigor, faltou você. Pouca já foi? Rodolfo foi. O João também não Eu também no final, Ju. De boa e esperar. Eu também não fui ainda. Ele não foi ainda não, João. Falta quem? Ridículo. Falta acho que Gil, João, Poca. A Pouca também não foi. Vai ser ridículo. Isso só. Nossa, isso aqui tá doendo a cabeça de vocês? Tá, latejar. Gil. Caio. Folga um pouquinho mais. Eu coloquei fogo. Mais tarde, eu Nossa, mas colocar na cabeça, velho, podia ser em qualquer lugar, mano. Dá tempo, será? Isso aí me faz mal demais. Eu acho que você me interpretou mal quando eu fui falar com você. Oi? Eu acho que você me interpretou mal quando eu fui falar com você. Só molhei a garganta. Depois nervosa, com zero. Meu, foi duas pipocas? Eu acho que eu daria o fraca pra mim mesmo, juro. Você pipoca? Muito Hã? A mesma coisa.